Fala galera, estou estranhando um pouco aqui, tá sem a luz do canal, porque esse aqui é o quadro que a gente já estreou, na verdade, a playlist, para falar a verdade, a playlist Recorte das Lives. E a partir de agora, toda semana, você terá momentos importantes de cada live que nós fizemos. Você já tem aqui na playlist um recorte onde a gente fala sobre o VRM. Você tem dúvida sobre o VRM da sua placa-mãe? O que é isso? Por que a gente tanto alerta para você usar sempre um processador parrudo numa placa parruda e uma placa mais simples com processadores mais simples? Assiste o vídeo que está aí na playlist, mas hoje, nosso segundo vídeo de recorte da live vai estar trazendo a nossa entrevista com o Minconst. O Minconst, você sabia que ele teve aqui no canal? Ele não teve ao vivo por causa do idioma, eu fiz a tradução, mas enquanto nós estávamos passando o vídeo, ele estava no chat com os inscritos, tirando dúvida, conversando e batendo papo. Você perdeu? Dá uma olhadinha nesse recorte e eu espero que você goste. Cláudio Antunes Conecta Tech, cola aqui no canal, se inscreva se você não é inscrito, se você já é inscrito, aciona o sininho das notificações, assim você vai sempre ficar sabendo de todas as novidades, como essa novidade dos recortes das lives, tá bom? Então fica aí, vamos logo assistir esse vídeo com o Minconst conversando com você e na verdade ele vai estar respondendo perguntas que vocês fizeram na comunidade Intel Xeon. Nós pedimos para vocês deixarem as perguntas, nós fizemos um apanhado delas e levamos até ele. Eu espero que você goste e fique esperto. Aqui sempre vai ter novidade para você. Cláudio Antunes Conecta Tech, bora pro vídeo. O Minconst está respondendo vocês. O Edgar apagou, porque viu que o Minconst está online aqui com a gente. O Edgar eu acho que surtou lá de vez. Ai, vambora. Galera, com vocês agora, o Minconst e a participação dele aqui no canal. Desculpem pelas barberagens aí na tradução, espero que tenha ficado bom. E no final a gente repete ele, o vídeo não é tão grande. Então vamos direto para o vídeo com o Minconst e aproveita, ele está aí no chat. Fala com ele, eu vou pro chat. Eu vou botar o vídeo e vou pro chat aí com vocês. Chama cada um aí. Então, pela primeira vez, um canal brasileiro trazendo o Minconst. E já vou deixar aqui um pedido. Se você ainda não segue o canal dele, você não está inscrito lá, vai lá. Se inscreve no canal dele, tá na descrição do vídeo, o canal e alguns vídeos dele. Cláudio, mas os vídeos dele ou está no idioma dele ou está em inglês. Pega o vídeo em inglês, clica na engrenagemzinha, gerar legenda automaticamente, ela vai fechar, clica de novo. Quando tiver lá escrito em legenda automática, clica nela e vai abrir a opção para você traduzir automaticamente. Quando você clica nessa opção, te dá uma lista de idiomas. Põe aí em português e veja o vídeo do Minconst com as legendas em português. Então tô deixando o convite, vai lá, depois do vídeo, não perde agora não. Vai lá e se inscreve no canal dele. Então agora, com a palavra Sir Minconst. Oh my. Ok. Minconst, seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui no nosso canal e eu queria que você deixasse uma palavra para o pessoal aqui do Brasil, que eles estão muito ansiosos para terem essa conversa com você. É o canal Conecta Tech em parceria com Intel Xeon Community. Qual a sua área de atuação profissional, Minconst? Então, antes de tudo, oi a todos no Brasil e a todos fora do Brasil que estão assistindo a este vídeo. Como o Cláudio falou, eu tenho meu próprio canal sobre CPU Xeon e sobre outras coisas de hardware diferentes. Hoje eu vou tentar dar algumas respostas sobre CPUs x99 e placas-mães para Xeon E5. Então a primeira pergunta foi: qual a minha área profissional ou qual é a minha profissão?
Eu tenho um trabalho de tempo integral como desenvolvedor de software ou engenheiro de software. Pessoas diferentes chamam de formas diferentes. YouTube é o meu hobby. Eu não ganho nenhum dinheiro no YouTube, eu só faço porque eu gosto e porque eu estou entusiasmado com isso. Também comecei a minha própria empresa de pequeno porte, onde eu faço YouTube ou algo relacionado ao YouTube. E faço também serviços relacionados a hardware de computador. Às vezes eu faço alguns reparos, às vezes eu monto computadores de jogos e estações de trabalho. Mas até agora é tudo como um hobby. E faço isso à noite e fins de semana. Ok. Question 2, Michael. Como começou o interesse pelo Xeon e as placas-mães chinesas? Nos dias em que eu era um adolescente, eu sempre estava tentando reciclar hardware antigo, em vez de jogá-lo fora. Especialmente quando grandes corporações ou departamentos governamentais estavam atualizando seu hardware e jogando fora. Computadores antigos, eu estava sempre tentando pegar, fazer funcionar para mim ou para os meus amigos. E foi assim que tudo começou. Eu estava interessado em ver como podemos reciclar servidores antigos, como Dell, HP, e usar esses hardware para uso pessoal. E foi assim que descobri que os chineses estavam fazendo placa-mãe para esses processadores, e eles começaram a saber sobre isso. Michael, the question 3, você esperava alcançar tantas pessoas em diferentes países? Em tantos países assim? Não, na verdade, eu não esperava conseguir 10 mil inscritos em um ano. Pensei que meus vídeos não eram bons o suficiente e também achei que é muito pequeno o nicho em que muitas pessoas não se interessariam. Mas fiquei surpreso com quantas pessoas de diferentes países estão assistindo os vídeos e se inscrevendo. Também fiquei muito surpreso que o Brasil é o país número 1 que assistem os meus vídeos. E também o maior número de inscritos são do Brasil. E isso é incrível. Mas também é surpreendente para mim. Eu nunca esperava isso. Então eu continuo trabalhando e espero este ano poder alcançar os 20 mil inscritos. Ou um pouco mais. Ok. Como surgiu o MI899? Ok, então a pergunta é sobre o meu aplicativo que eu fiz para as placas-mães X99 e os processadores Xeon E5-V3 para flechar BIOS modificadas. E eles apenas com essas BIOS conseguiram melhores resultados. Chamei de MI899. Tudo começou quando eu comecei a fazer vídeos que as pessoas começaram a perguntar. E muitas pessoas têm preguiça de assistir ao vídeo ou ler comentários. Eles apenas me perguntam a mesma pergunta, repetidamente. E muitas pessoas cometem erros quando tentam usar o FPT ou o AFWIN para flechear a BIOS. Então, a placa-mãe se transforma em um tijolo. E eles ficam me chamando e perguntando como consertar isso. Então era muito tempo desperdiçado e eu estava tentando ajudar a todos. Em algum momento, resolvi fazer uma aplicação que me ajudaria a responder essas perguntas. E é assim que surgiu o MI899. Acontece que eu coletei aqui as placas-mãe que eu testei e as modificações de BIOS, que eu tinha para essas placas que estavam disponíveis. E também fiz scripts pré-fabricados para serem capazes de ler e escrever a BIOS usando FPT ou AFWIN para que as pessoas não façam erros bobos e briquem suas placas-mãe. Como você descobriu o desbloqueio do Turbo Boost do Xeon E5-V3? Então, desbloquear o Turbo Boost para o Xeon E5-V3 é uma característica única desses CPUs, e originalmente eu não sabia sobre isso. Tudo aconteceu quando eu precisava de um servidor, mas o orçamento era muito limitado, e eu estava procurando opções diferentes. Eu sabia que os chineses tinham algumas opções para placas-mãe X79, e os antigos Xeons, E5 e E5-V2. Mas o problema é que eu já tinha memória DDR4 e eu queria usar o DDR4.
Então comecei a procurar pelas placas-mães X99 e descobri que os chineses também tinham essas placas. Então eu comecei a procurar por CPUs, e o Xeon E5-V3 geralmente tem frequência de clock da CPU muito baixa. Então comecei a ver quais CPUs podem ter overclock e o que podemos fazer para melhorar a frequência. Encontrei um tópico de discussão muito antigo em outro fórum de tecnologia, onde as pessoas estavam discutindo o que realmente está controlando o Turbo Boost, comportamento único do Xeon E5-V3. Então comecei a cavar mais fundo e descobrir como fazer a modificação da BIOS para poder forçar o comportamento, o chamado desbloqueio do Turbo Boost. Após que publiquei um vídeo e publiquei um artigo, e mais pessoas começaram a se interessar. Eu recebi alguns comentários legais de técnicos, e eles me disseram como fazer um desbloqueio permanente do Turbo Boost na BIOS, sem ter que instalar drivers EFI. E foi assim que fiquei sabendo sobre isso, e como eu já contei a todos vocês que assistem aos meus vídeos. Ok. Michael, qual a sua avaliação sobre a melhora significativa dos Ryzen em relação à Intel? Eu não acho que você pode falar isso. Ryzen é melhor em relação à Intel, porque Ryzen é nome de um produto e Intel é nome de uma empresa. Podemos dizer que a AMD melhorou sobre a Intel, ou Ryzen melhorou sobre os Core i5, Core i9 ou apenas CPUs da série Core. Em geral, estou muito feliz em ver que a AMD é muito competitiva e a Intel é forçada a fazer inovações e manter os preços muito razoáveis agora. Por exemplo, os Core i5 10400 e 11400 são opções muito boas da Intel e não estão com preço alto em relação à AMD. E também porque a AMD é uma empresa muito menor em comparação com a Intel. E a Intel tem muito mais dinheiro e eles podem comprar a AMD 10 vezes. Talvez até mais, mas eles simplesmente não podem fazer isso, porque a AMD não está à venda. Então é muito bom ver que há competição e as empresas estão impulsionando a inovação, e isso está nos beneficiando. Estamos recebendo novos CPUs e os mais antigos estão ficando mais baratos. Então, você quer que os novos estejam melhor, mas eu também não espero que a Intel vá desaparecer. Eu quero competição. Eu quero que a Intel e a AMD estejam boas. Ok. Em vários testes seus, nós vemos você medindo praticamente tudo em The Motherboards. O que você acha da qualidade e da estrutura dessas placas-mães chinesas? Talvez eu vá te contar um segredo sobre ASRock, Gigabyte, Asus, MSI. Muitas dessas placas-mãe são, na verdade, produzidas na China, portanto são placas-mãe chinesas. Basicamente, o que eu estou tentando falar é que diferentes placas-mãe chinesas são feitas de formas diferentes. Algumas delas são uma porcaria completa, e apenas trabalhar com essas placas-mães você sente que é muito ruim. A soldagem é muito ruim, algumas peças podem simplesmente cair, e com outros, quando você toca, quando você trabalha com ela, você pode sentir que é um item feito decentemente, você não se sente enjoado por trabalhar com isso. Então, eu não posso dizer em geral que placas-mãe chinesas são boas ou ruins. Elas são boas e elas são ruins. Mas se compararmos com marcas conhecidas como Gigabyte, Asus, MSI, ASRock, e marcas não conhecidas como Clisry, Jinsha, Ronanzi, Machinist. Então, no geral, as marcas mais conhecidas têm significativamente melhor controle de qualidade e itens significativamente melhores em comparação com aquelas propostas no AliExpress sem nome. Ok. Quais as placas-mãe chinesas têm melhor estrutura na plataforma X99 e X79? Qual delas apresenta o melhor custo-benefício nessa atual situação que a gente está passando?
Eu acho que na situação atual seria melhor comprar a M4 ou LGA 1200, mas se você estiver realmente em busca de um preço menor para o seu computador, eu indicaria a Maquinist ou Clisely X79. É uma boa opção. Uma vez eu tenha feito um vídeo sobre isso, placa-mãe com Xeon E5 2690. Então, se você estiver interessado, bem-vindo a assistir esse vídeo. A placa-mãe X79282 é uma placa-mãe mini ATX que basicamente tem todos os recursos que você precisa. A qualidade de construção também é bem decente e ela tem configuração de Quad Channel para as memórias. Então, se eu estivesse procurando por um orçamento melhor, X79 eu compraria aquela placa. Por X99 é um pouco mais complicado. O real X99 ou C612. As placas-mãe desse chipset são todas caras, e eu não compro a menos que você realmente precise de um. Os baratos B85 ou chipset Q87, a qualidade não é tão boa, mas se você realmente deseja obter um X99 para um orçamento melhor, eu acho que eu iria usar uma Maquinist X99 RS9 e emparelhá-lo com a CPU como o 2620 V3, 2630 ou talvez até o 2640 V3, é claro. E qual a sua visão sobre a reutilização de processadores, aonde vários países estão comprando da China, evitando processadores novos? Claro, né, isso tudo, Michael, devido aos altos preços praticados hoje no mercado. Eu acho que muitas pessoas não entendem como realmente funciona. Então, quando você está comprando um Xeon usado de segunda mão dos Estados Unidos ou da China, você também está comprando uma placa-mãe chinesa X79 ou X99. Eu presumo que a maioria das pessoas fazem isso, porque senão o custo-benefício seria quase próximo do zero. Então, nesse caso, você está comprando um CPU de segunda mão e você está comprando uma placa-mãe que foi feita recentemente na China, numa fábrica chinesa. E essas fábricas chinesas não seguem os padrões. Eles não fazem a reciclagem adequada, não se preocupam com o meio ambiente e não dão uma boa condição de trabalho para as pessoas. Então, por um lado, você está economizando por comprar um CPU usado, mas por outro lado, você está apoiando essas fábricas chinesas que não se preocupam com o meio ambiente e não reciclam lixo químico. Então, você pode ver as duas coisas. Eu não vou dizer o que você deve ou não comprar CPUs de segunda mão, mas o que eu posso dizer com certeza é que comprando placas-mãe chinesas não estão ajudando o meio ambiente de forma alguma. Ok. Qual a diferença entre unlock, undervolt e quais as consequências em placas-mães básicas e o risco dessas alterações para qualquer tipo de processador? Então, o unlock e undervolt são coisas diferentes, mas elas podem ser combinadas. O unlock do Turbo Boost, como nós chamamos, é um tal hack, quando pegamos uma BIOS e modificamos de maneira que a CPU será capaz de executar na frequência de turbo máximo em todos os núcleos. Por exemplo, se pegamos o E5 2620V3, ele tem frequência de turbo máxima de 3.2 GHz, mas de acordo com a Intel, 3.2 GHz só é possível em um núcleo da CPU. Se todos os 6 núcleos forem usados, a frequência deve ser algo em torno de 2.6 GHz. O Turbo Boost desbloqueado, que é forçar a CPU a funcionar a 3.2 GHz em todos os 6 núcleos da CPU. Isso não remove o consumo de energia ou a limitação de TDP do CPU. Então, se a CPU começar a consumir muita potência, ainda diminuirá sua frequência. Mas em jogos, ou na maioria dos jogos, a CPU não usará 100%. É por isso que ela não vai consumir tanta energia. E é por isso que esse CPU E5 V3, quando estão desbloqueados com o Turbo Boost Unlock, podem trabalhar na frequência turbo máxima em todos os núcleos.
Undervolting é a solução para o TDP, ou limitação do consumo de energia. Quando queremos que nossa CPU rode o mais rápido possível, precisamos aplicar um Lock Turbo Boost, como eu já expliquei, e certificar que o limite de TDP não é atingido. Limite de TDP basicamente é a quantidade de energia que o CPU consome. Se a tensão for maior, a CPU consome mais energia na mesma frequência. Se a tensão for menor, a CPU consome menos energia na mesma frequência. Então, ao diminuir a tensão, deixamos o CPU funcionar em uma frequência mais alta, enquanto consumindo a mesma quantidade de energia. Mas por causa disso, significa que será maior a corrente elétrica que está indo através do VRM. E maior a corrente elétrica significa mais carga no VRM e menos eficiência, o que significa que o VRM vai esquentar e poderá começar a falhar, se ele não for resfriado adequadamente. Por isso que usar essas placas-mãe chinesas com VRM não muito bom, que não tem um bom resfriamento, é muito importante que tenhamos um cooler extra em cima do dissipador do VRM para torná-lo estável. E qual o seu ponto de vista sobre overclock? Ele é um método benéfico ao usuário? Overclocking para as atuais CPUs é quase inútil. Por causa da competição, a AMD e Intel estão levando seus CPUs basicamente até os seus limites. E as possibilidades de overclock são muito pequenas. É por isso que eu não recomendo fazer overclocking com uma CPU nova. Mas com antigas, por exemplo, se você tiver um i7 7700K ou se você tiver um i7 5820K, ou se você ainda tiver um Xeon E5 1620 ou 1650 V2 ou V3, esses CPUs têm bastante a dar em overclocking. É por isso que com esses CPUs eu recomendaria fazer overclock deles, se você tiver uma placa-mãe boa para fazer isso. E como eu disse, em alguns casos é benéfico e em outros não é. Você precisa verificar qual é a sua CPU, qual é a sua plataforma, e então você pode decidir o quão benéfico é. E, Michael, se você acredita que futuramente possa existir a possibilidade de um lock no Xeon V4? Não, infelizmente não acho que haverá opções para desbloquear o Xeon V4. A Intel não ficou muito feliz que as pessoas descobriram como desbloquear os CPUs V3 e em seguida eles simplesmente fecharam essa possibilidade em CPUs V4. Então não há opções para fazer isso com CPUs V4 e só temos que aceitar. Overclock em memórias tem ganhos consideráveis? Novamente, tudo depende. Por exemplo, se a sua CPU, digamos, seja uma i5 10400 ou i5 10400F, essa CPU suporta oficialmente até DDR2666. Mas você pode fazer overclock de memória até 3600. E se você tiver uma placa de vídeo rápida, será muito benéfico, porque você pode obter de 10 a 30% extra de desempenho. E também, se você estiver comprando uma DDR4 muito barata, por exemplo, uma memória 2133, se você overclocká-lo para 2666, também será uma grande melhoria de 10 a 30%. Depende da placa de vídeo que você tem e depende do jogo. Na maioria dos casos, embora seja muito importante apertar os tempos de memória, porque se você está comprando memórias baratas da China, você tem tempos de memória muito nojentos. Por exemplo, você pode ter uma DDR4 2400 e CL19. Isso é muito lento. E na maioria dos casos você pode reduzi-lo para CL15, que será muito mais rápido em termos de latência, que é muito benéfica para os jogos. Então, em ambos os casos você tem DDR4 2400, mas em um caso uma é CL19 e em outra CL15. É isso que faz a diferença. Dissipadores de calor em memórias e no VRM são realmente eficazes? Dissipadores de calor de VRM e dissipadores de calor chipset, quando aplicados corretamente, fazem muito sentido e ajudam muito.
E geralmente, se você tem uma placa-mãe decente, com um dissipador de VRM bom, você apenas deixa como está, não vai mexer, porque isso vai estragar os thermal pads que ficam entre os componentes de VRM e o dissipador. Mas com as placas-mães chinesas pode ser benéfico olhar e tirar esse dissipador de VRM e veja como ele está conectado. Em alguns casos, tive exemplo em que o thermal pad, sob o dissipador de calor, não estava cobrindo os MOSFETs, estava, digamos, apenas 5 de 6, para que um dos MOSFETs não fosse coberto, e havia uma lacuna entre o dissipador de calor e o MOSFET. Então, o calor estava preso lá, o MOSFET estava superaquecendo, e de um lado estava esmagando o thermal pad. Nesse caso, você só precisa substituir o thermal pad para que cubra todos os MOSFETs, mas em geral, sim, os radiadores são eficazes para resfriar o VRM e os chipsets. Maiconst, o que um usuário interessado em mudar de plataforma deve observar antes de comprar uma placa-mãe chinesa? Quando alguém quer mudar a plataforma e comprar uma placa-mãe chinesa X79 ou X99, primeiro de tudo, ela tem de responder a si mesmo por que você quer fazer isso. Se você precisa de um computador, que será o seu dispositivo principal de trabalho, se ele falhar, você perderá muito dinheiro. Então não faça isso. Se você estiver gastando pouco dinheiro que você tem, ou único, e não puder arcar com perdê-lo, também não compre no AliExpress, porque você pode ter um item com defeito e o AliExpress pode se recusar a reembolsar você, e você terá seu dinheiro perdido, e então ficará desapontado. Esses X99 e X79 são bons se você quiser ter um projeto de hobby, ou se você quer ter um computador de jogo barato, ou um computador barato de escritório, que você não se importa se algo der errado ou acontece algo também. Também é importante que você esteja disposto e interessado em aprender como essas coisas funcionam e como fazer funcionar corretamente. Porque se você está comprando algo em uma loja, você sempre pode perguntar. Você faz perguntas para quem está comprando. Você sempre pode simplesmente conectar tudo e funcionará. Se você estiver comprando da China, então pode acontecer que você monta tudo junto, você fez tudo certo, você está ligando o seu computador e ele simplesmente não inicia, e você não sabe por quê. Então você precisa começar a investigar o que não está funcionando, por que não está funcionando, e não há vendedor que vai poder te ajudar com isso. Você terá que ir aos fóruns, ler e tente até descobrir o que está acontecendo. O que você acha, Maiconst, desses processadores de notebooks adaptados à plataforma 1151? Quais são os pontos negativos e positivos avaliados, né, segundo até os testes que você já fez, de mutantes? Esses processadores de laptop LGA1151 são certamente muito interessantes, e eu acho que, como eles agora, os preços do Xeon são muito ruins. Então, esses mutantes são muito interessantes, mas também precisa entender que, primeiro, esses CPUs são amostras de engenharia, então não é um varejo barato. Significa que você pode ter alguns problemas. Em segundo lugar, é uma CPU de laptop, que é montada em cima de um PCB feito na China, e mesmo se o laptop funcionasse com essas CPUs por anos e anos, porque a CPU está montada direto na placa-mãe do laptop, quando você tem um PCB chinês feito sob medida, que é como um adaptador entre a CPU e a placa-mãe, você não sabe o que pode acontecer em um ano ou dois, talvez sob o calor, talvez durante a pressão entre o cooler da CPU e a placa-mãe. Essa PCB irá quebrar e esse dispositivo irá parar de funcionar, assim como qualquer outra coisa do AliExpress. Se você está pronto para aprender como tudo funciona, se você está disposto a ajustar e ver o que está acontecendo lá, é uma opção muito interessante. Caso contrário, não se preocupe com isso. Ainda, se você tiver uma plataforma LGA1151 antiga, e você está procurando por um caminho de atualização, então nesse caso você está meio que ferrado pela Intel, porque a Intel decidiu que não.
você precisa comprar uma placa-mãe nova e usar as CPUs novas para se atualizar. Mas esses mutantes do AliExpress estão dando-lhe a possibilidade de instalar CPU de 6 e 8 núcleos em uma placa-mãe 1151, que eu acho muito boa. E você acha que esses processadores de notebooks adaptados para desktop, eles podem se tornar uma saída de baixo custo para o público em geral? Você acha que vai ter quantidade necessária para a demanda que existe? Em primeiro lugar, você precisa entender que usar esses CPUs é tecnicamente ilegal. A Intel pode processar qualquer pessoa que esteja fazendo negócios com esses CPUs, mas na China eles não ligam tanto para isso. Por exemplo, se alguém quisesse fazer um negócio comprando esses CPUs e construir computadores e vendê-los em algum lugar na Europa ou na América, a Intel pode simplesmente vir com seus inspetores e dar multas enormes. E por isso que eu não acho que estaria disponível para o público em geral. Há uma séria demanda grande, mas há uma pequena quantidade de CPUs. E há um número pequeno de pessoas que estão interessadas e sabem sobre isso, e que estão dispostos a investir tempo e conhecimento para entender como tudo funciona, como se atualiza esse sistema. Para essas pessoas é o suficiente. Para o público em geral, acho que nunca vai estar lá, porque é ilegal e as empresas não gostariam de se arriscar para obterem problemas com a Intel só porque eles podem ganhar algumas centenas de dólares para construir esses computadores. Qual a sua opinião sobre o mercado atual e a visão sobre a situação atual com essa escassez de hardware e ainda sobre mineração? Eu penso que a demanda de hardware aumentará cada vez mais e mais, porque ainda temos lugares na Terra onde não temos internet. E quanto mais e mais pessoas estão se conectando à internet, precisamos de mais e mais recursos para fazer processamento de dados. E também estamos começando a explorar mais o espaço, que também exigirá mais e mais poder de processamento. Então, não acho que a demanda diminuirá. Mas espero que outros países, não só apenas China, Taiwan, Coreia, comecem a construir suas próprias fábricas. Então, talvez algumas fábricas na Europa, talvez algumas fábricas ou mais fábricas na América, e talvez alguém realmente construa algo na África, porque a África é um pouco subdesenvolvida e a força de trabalho pode ser mais barata lá. Então espero que com o tempo, talvez em 5, 10 anos, a oferta será muito maior do que temos agora. Sobre a mineração, eu não gosto, em primeiro lugar, porque, tecnicamente, a mineração está fazendo um trabalho inútil e consumindo eletricidade e produzindo lotes de lixo eletrônico. Por exemplo, a NVIDIA está tentando ser a mocinha, produzindo placas gráficas para mineração e bloqueando a mineração nas placas gráficas de jogo, o que na realidade tem todo um caminho por aí. As placas de mineração não poderão ser usadas para jogos, ficarão obsoletas em apenas 1 ou 2 anos, e os mineiros vão jogá-las fora. E não haverá nenhum uso, exceto para ter muito lixo eletrônico. Enquanto as placas gráficas de jogo ainda estarão aí para fazer a mineração. Então os jogadores não estão conseguindo nada melhor do que já temos, mas os mineiros irão produzir uma grande quantidade de lixo eletrônico. E as velhas placas gráficas de mineração não estão mais disponíveis para jogadores. Então, a NVIDIA está apenas tentando ganhar mais dinheiro com isso. Mania de mineração, enquanto estamos contribuindo para o ambiente ruim ao nosso redor, fazendo essa mineração. Se houvesse alguma mineração que não gastasse tanto recurso para fazer o trabalho, acho que seria uma ideia legal. Ou talvez, se fosse dinheiro que está realmente fazendo algum trabalho útil, não como Bitcoin ou Ethereum, que é apenas estúpidos cálculos que ninguém precisa, fazendo cálculos e elevando quem faz isso mais rápido. Michael, você gostaria de falar sobre mais alguma coisa? Yes, I would like to say thank you to all my Brazilian fans and all my Brazilian viewers
Thanks a lot. As I have said in the beginning of the video, Brazil is #1 country of my subscribers and my views. So I hope you will keep enjoying my videos, and I ask you, when you're texting me or trying to reach to me on any source of media such as Skype, YouTube comments or Discord, please text to me in English because I don't understand Portuguese. Even though sometimes I can read and guess what you mean, it is very hard for me and it takes a lot of time. So if you're trying to reach to me, please use English. Icons, thank you. Muito obrigado. Thank you for the participation in channel. Se você quiser falar mais alguma coisa. Thank you for inviting me, and see you all on my channel. Have a great day. Oh, have a great day. You too. Thank you, Icons. Thank you, Claudia. Fala galera, espero que vocês tenham gostado desse recorte das lives e cola aqui, que sempre vai ter novidade, tá? Toda semana teremos um recorte novo, um momento épico, alguma coisa que aconteceu que marcou durante as lives e você vai poder assistir de novo aqui. E como eu falei no início do vídeo, gostou? Curtiu? Se inscreve aí no canal. Você está vendo aí do lado, você tem um QR Code para o LivePix. Você pode fazer isso durante as lives que o bot vai ler automaticamente a sua mensagem. Se você fizer fora do ar, eu aciono o bot para ler aqui e a sua mensagem vai ser lida de qualquer forma, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Fique esperto. Aciona aí o sininho das notificações, assim você não vai perder vídeos como esse que saiu hoje aqui, tá bom? E leve em conta se tornar um membro aqui do canal. Aí embaixo você tem como se tornar membro a partir de R$ 1,99. E você já ajuda o canal. E uma vez por mês vão ter lives com os membros. Já teve a primeira, não perde. Vem participar com a gente da família Conecta Tech. E, como eu sempre falo, até o próximo vídeo. Live toda terça e toda sexta às 9h45. Cola aqui que tem muita informação para você. Fui!